So I want to welcome everybody back from lunch. Então eu quero trazer todos bem-vindos de volta do almoço. For those of you who are not with us, Para aqueles de vocês que não estavam conosco, we had another study during lunch. tivemos um outro estudo durante o almoço. Because the brethren here, brothers and sisters, are really excited about studying. Os irmãos aqui estão muito ansiosos, felizes de estudar, ansiosos de estudar. This morning, we looked at Esta the manhã, story from Judges chapter 4, the story of Barak. olhamos a história de Baraque. And then I added another story. E aí eu falei de uma outra história You could argue Revelation. que tiramos de outros lugares, mas a gente pode falar de Apocalipse 12. Story of Lucifer. A história de I Lúcifer. connected those two stories together E eu conectei essas duas histórias juntos to make a certain point. para falar de um certo ponto. The point that I wanted us to see O ponto que eu quero que nós vejamos is that there is an unusual circumstance happening in this literal story of Barak. tem uma circunstância não comum nessa história de Baraque. And in this unusual story, E nessa história não comum, God wants to show us some truth. Deus quer nos mostrar algumas verdades. There are two women, Deborah Tem, and Jael, two women. tem duas mulheres, Débora e Jael. Two men, Barak and Sisera. Dois homens, Baraque e Show Cícera. you the relationship between these people. E nos mostra o relacionamento entre essas duas pessoas. And as we discuss this, we saw E ao discutirmos that isso, because of this person's fear, lack of faith, discutimos isso e vimos que por causa dessa falta de fé dessa pessoa, that this woman here, Jael, was going to receive glory and honor. essa mulher aqui, Jael, vai receber glória e honra. All in the context of warfare. Tudo isso num contexto de guerra. Now his fear, his worry, Agora, o medo dele, a preocupação dele, what's it based upon? está baseado em quê? Por que está ali? Por que existe? Por que ele é tão medroso, tão temeroso? So if we turn to Deuteronomy chapter 20, Então, se abrirmos em Deuteronômio capítulo 20, it discusses this very issue. discute esse assunto. Deuteronomy chapter 20 is before Judges chapter 4. Deuteronômio capítulo 20 é antes de Juízes capítulo 4. Deuteronomy 20 is a prediction of what's going to happen in the book of Judges. Deuteronômio 20 é uma predição do que vai acontecer em Juízes 4. Verse 1. Verso 1 de Deuteronômio. Out to battle against thine enemies, Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, Cícera, and seest horses and chariots. e vires cavalos e carros, How many chariots did Barak see? quantos cavalos Baraque viu? Do you remember the number? Vocês se lembram do número? The number isn't in Deuteronomy. Deuteronomy Os números- is a prophecy about O número está em Judges. Deuteronômio. É uma profecia sobre Juízes. We did read it this morning. Nós lemos essa manhã, Point it out though. mas não falou. Remember? 900. Lembre-se, 900. Which verse? Oh, you Qual did verso read está isso? Você lembrou. So,
nhiệt chụp đấy vùng dulu mana nih ya 4 verse 3. 900 chariots. Juízes 4, verso 3, 900 cavalos. Carroças. When you see horses and chariots, Quando a gente vê carros e cavaleiros, ou carros e cavalos, this morning I said, why were they afraid? And someone said, because they were few in number. por que eles estão com medo quando a gente vê carros e cavalos? Says it right here. Diz bem aqui por a razão. That means that you're outnumbered. E as pessoas, mais do que agora, Says, be not afraid. não tenham medo. Is Barak obedient or disobedient? Baraque é obediente ou desobediente? Disobedient, he's fearful. Baraque é desobediente, tem medo. He's so guilty. Ele é tão culpado. He's extremely guilty. Ele é tão culpado, extremamente culpado. It's not that there is just some enemy coming and he has to fight. Não é só que tem um inimigo vindo e ele tem que lutar. Não é tão simples assim. He's been instructed to do a job by the prophet. Ele foi instruído a um trabalho por um profeta. And he says no. Ele diz não. Does that make him good or bad? Será que isso faz ele bom ou mal? He's bad, isn't he? Ele é mal, não é? I'm going to disobey É you. dito, eu vou te desobedecer. And he knows God instructed Deborah to tell him that. He believes she's a prophet. Então eu tenho certeza que Deus instruiu Débora sobre isso, porque Débora era uma He says, I profeta. won't listen to you except you do something. Eu não vou te escutar a não ser que você faça algo. We had a discussion Tivemos uma discussão in Deuteronomy, in Judges 4, em Juízes 4, who the I was, em quem que era o eu, who was going to do this work. quem que vai fazer esse trabalho. Deuteronomy 20 verse 1, Deuteronômios 20, verso 1. who will be with them? Quem que vai disputar com eles? Quem que vai estar com It eles? says in the verse, for Diz the no Lord verso. thy God is with thee. Porque o Senhor teu Deus está contigo. We already agreed that this was God. Já concordamos que isso é Deus? Que esse é Deus? Deborah. Não era Débora que estaria. So we can see that Barak is a fulfillment of this verse. Então podemos ver que Baraque é um cumprimento desse verso. And what makes him so bad E o que o torna tão mal is that he actually has a prophet giving him instruction there and then. é que tem um profeta dando instruções para ele lá e aqui. He knows that God is with him and he still will not obey. Ele sabe que Deus está com eles e mesmo assim ele não obedece. And what evidence or proof should he have had? E que evidência de prova ele deveria ter? Says in the last part of verse 1, Diz na última parte do verso 1, which brought thee up out of the land of Egypt. que te trouxe de fora da terra do Egito. So, the God that saved you out of Egypt is the same God that will save you when you're in Canaan. O Deus que te tirou da terra do Egito é o mesmo que estará com você em Canaã. We okay with that? Can we Estamos de see acordo the com direct isso? fulfillment of Deuteronomy chapter 20? Será que a gente consegue ver que isso é um cumprimento direto de Deuteronômios, Juízes? É o cumprimento de Deuteronômios? Alguma pergunta nisso? Now, in Egypt, Agora, no Egito, sorry? So, this story, então essa história, Deuteronomy chapter 20, Deuteronômios capítulo 20,
is just general counsel Esse conselho geral ou inespecífico of what will happen when they go into Canaan. sobre o que vai acontecer quando eles entrarem em Canaã. Judges 4 is one example, there are many. Juízes 4 é um exemplo, mas tem muitos outros. So it's only one example. Então esse é somente um exemplo. Now when they were in Egypt, Agora, quando eles estão no they Egito, have to fight. será que eles têm que lutar? No. In fact, Não. they're not allowed to fight. Na verdade, eles não era permitido a eles lutar. And in all of these stories, Em todas essas histórias, the one that we're reading in the book of Judges 4, they have to fight. aquela que a gente está lendo em Juízes 4, eles tinham que lutar. And because it looks different, they become fearful. E porque se parece diferente, eles se tornam apavorados. Who did all the fighting in Egypt? Quem que fez toda a luta aí no Who did all Egito? the fighting in the story of Quem fez? Egypt? Quem lutou na época do Egito? Na história do Who did all Egito? the fighting? Who were the people that were fighting? Quem era a pessoa que lutava? Quem eram as pessoas que lutavam? The people? No. As pessoas? Não. Moses? Moisés? God? Deus? God? The plagues come? Não é Deus? The As plagues pragas are vêm? the army or the tool that are going to destroy the Egyptians. As pragas é o exército ou as ferramentas que vai destruir os egípcios? Quem controla as pragas? Could we say Moses? Será que a gente pode falar So Moisés? it's either Moses or God, depending on one's perspective. The people Então é have o- to fight. É ou Moisés ou Deus, depende da perspectiva de alguém, mas as pessoas não vão lutar. So now, in this setting in Canaan, the people have to fight. Então agora, em Canaã, as pessoas têm que lutar. The promise is that God will be with you in the same way He was with you in Egypt. A promessa é que Deus vai estar com você da mesma forma como ele esteve no Egito. So therefore, you're required to have the same faith as the people had in Egypt as you are E- today. Então você tem que ter a mesma fé das pessoas que estavam no Egito, você tem que ter hoje. Deuteronomy 20 verse 2. Deuteronômios 20, verso 2. Repeat this promise to you when you get to Canaan. O sacerdote vai repetir essa palavra, isso para você quando você chegar em Canaã. Every time there's a war or a battle, a priest will stand up and remind you, in case you forget. Toda vez que tiver uma batalha, um sacerdote vai se levantar e te lembrar disso. In Caso our você se story, esqueça. it's a priest doing that work. Na nossa história é um profeta que está fazendo, um sacerdote está fazendo isso. No, it's a prophet that's doing that. Não é um sacerdote, é um profeta que faz isso. I think we'd all agree that a prophet is a higher position than a priest. Eu imagino que todos nós concordamos que um profeta tem uma posição mais alta que um sacerdote. A higher authority. Mais autoridade. Because a prophet speaks directly for God. Porque um profeta fala diretamente com Deus, ou de Deus. Verse 3. No verso 3, The reminder is not to be afraid. a lembrança é: não tenha medo. The priest will tell you this 4 times. O sacerdote vai te falar isso 4 vezes. So he mentions it 4 times because this person is completely, totally afraid. Então ele vai mencionar isso 4 vezes, porque essa pessoa está completamente, totalmente amedrontada. They're internally afraid and they're Eles- externally showing fear.
Eles estão internamente com medo e externamente estão mostrando medo. Ugu kene ada anyol rio. Verse 4. Verso 4. He explains why they shouldn't be afraid. He reiterates Ele- the point that God is with them and he will fight for them. Ele explica por que você não deve estar com medo, porque Deus vai lutar por eles, então eles não devem ter medo. Verse 8. Verso 8. Officers shall stand up Um oficial deve levantar and he'll address the same issue. e vai falar do mesmo assunto. Says if you're fearful or faint-hearted, go back home. Ele diz: o homem que é medroso e de coração tímido, vai e torne sua casa em honra ou desgraça. What would we think? O que nós pensaríamos? You go home honorably. Será que você vai para casa honravelmente? Ou é uma desgraça? Because it's a lack of trust in God. Afinal, é uma falta de confiança em Deus, então você vai para casa em desgraça. So when we come to our story, Então, quando a gente chega na nossa they história, don't have faith. a gente diz que eles não têm fé, Without proving it, sem provar. I'm saying prophecy and faith are the same thing. Eu estou dizendo que profecia e fé são a mesma coisa. Prophecy equals faith. Profecia é igual a fé. They have the same nature, the same characteristic. Eles têm a mesma natureza, a mesma característica. And I've done that in a diagram, in a picture form. E eu fiz isso em um diagrama de uma forma pitoresca ou por desenho. Here you are in the present. Aqui você está, aqui estamos nós no What's your presente. name? Qual que é seu nome? You're Barak. Você é Barak. And what do you see ahead of you? O que você vê na sua frente? A battle is coming. Uma batalha está vindo. War is ahead of you. Guerra está à And what frente de you're você. supposed to have faith in or believe in. E o que você tem que ter fé ou crer? That God will save you. De que Deus vai te salvar. So, how do you know He will save you here? Então, como você sabe que Deus vai te salvar aqui? You go back, Você volta past, a um passado see how He saved you in the past. e você vê como Ele te salvou no passado. So the past becomes the Então, o present passado and se the torna o future. presente. E o futuro? We call this the beginning. A gente é chamado isso do início e o fim. Beginning looks like the end. Então, o início se parece com o fim. Who made battle here? Quem lutava aqui? Before we answer that, Antes de respondermos isso, what waymark is this? que marco é esse? It says past or alpha. É o passado ou alfa? What history is that? Que história é essa? Moses says it in Deuteronomy 20 verse 1. É a história de Moisés. É dito em Deuteronômio 20, verso 1. Story of Egypt of Moses. É a história de Egito. Moisés no So what Egito. does the end look like? Então, como o fim vai se parecer? Exactly the same thing. Exatamente da mesma forma. A mesma coisa. God saved you from the Egyptians. Deus te salvou dos egípcios. And what is God going to do now? E o que Deus vai fazer agora? Who's he going to save you from now? Ele vai te salvar de quem agora?
Canaan. Saved you from Vai the te salvar Egyptians, de- saved you from the Canaanites. Se salvou dos egípcios e agora vai te salvar dos cananitas. Penyekana. Judges chapter 4 verse 2. Juízes capítulo 4, verso 2. So if we believe in prophecy, Então, se nós cremos em profecia, then we should know what God will do for us. então a gente deve saber o que Deus vai fazer por nós. Barak doesn't, Baraque não sabe. Lekin Barak akui. and hence this whole story comes into effect. Então toda essa história chega a efeito. Jael will take his Jael glory vai tomar essa glória because she is a mountain goat or an ibex. porque ela é uma montanha ou um ibex, She will ascend carneiro da montanha, while uma ovelha da Barak will montanha. descend. Então ela vai subir enquanto Baraque vai descer. Warrior Ela se torna uma guerreira by taking the nail from a tent and turning it into an instrument of war. ao pegar o prego de uma barraca e transformar em um instrumento de guerra. Did she really become a warrior? Será que ela se torna mesmo uma guerreira? Or was she a pretend warrior? Ou ela é uma guerreira de fingimento? Pretend? Imagine, Who said that? Pretend. finja. So my brother says she was a pretend warrior. Era uma guerreira fingida. So what's the definition of a warrior? Então qual a definição de uma guerreira? I'll give you one. Tell me if you agree. Eu vou te dar a minha definição e você me diz se Someone concorda. who is brave Alguém que é brava, que é forte, bravo, guerreiro, has the ability to fight tem a habilidade de lutar or to engage with the enemy ou de se engajar com o inimigo and kill them. e matar. We'll summarize. Ou um resumo, Someone who is able to kill. alguém que é capaz de matar. They're willing to kill and they're able Eles to estão kill. querendo matar, eles são capazes de matar. Definition of a warrior. É a definição de guerreiro. Is that okay? Tá de ok? Tá ok? Tá de acordo com Did isso? Jael, was she willing and able to kill? Será que Jael estava de acordo e desejosa de matar? Yes. Sim. She was willing to kill Sisera and she killed him. Ela estava desejosa de matar Cícera e matou Cícera. She meets all the definition of a warrior. Ela preenche todos os critérios, todas as definições de uma guerreira, de um guerreiro. If you're a soldier, Se você é um soldado, what's the difference between a good soldier and a bad soldier? qual a diferença entre um bom soldado e um soldado ruim? When you see soldiers in their uniform Quando você vê soldados nos uniformes deles, and here on their breast, what do they have? e aqui nos ombros dele, o que eles têm no peito? They have all these little colored stripes Eles têm essas listras coloridas nos or peitos, badges. ou medalhas. Now, in its most simplest form, what is all that a symbol Nas of? formas mais simples, isso é símbolo de quê? Victory, isn't it? É um símbolo de vitória, não é mesmo? What makes you a good soldier is not the rank that you have, how many stars here. O que te faz um bom soldado não é o seu rank, sua hierarquia, quantas estrelas você tem aqui. It's how well you fight. É quão bem você luta. You have regular soldiers and you have elite forces. Você tem soldados comuns e tem as forças especiais, forças de elite. What's the difference between the two? Qual a diferença entre os dois? One is a better killer than the other. Um mata melhor que o outro.
waran kene. So I want to say the definition of a warrior Então eu diria, someone who is able and willing to fight, which means to kill. que a definição de um guerreiro é alguém que é capaz e tem o desejo e é capaz de matar. Ran to e nong rier baran no, yi nong kyo baran kene no, ke ni chol ran tong. So Jael is not a pretend or a fake warrior. She's the genuine, real warrior. Então, Jael não finge. Ela é uma guerreira genuína. Iting kene ache a lasker wen rondo lekin achu ka lasker nom ran wen nong kyo tong po nge po rir akale wadu na. She became a warrior Ela se torna uma guerreira E boke ye ran tong au boke lasker when she took a weapon in her hand quando ela toma uma arma nas suas mãos. and she proved herself by being able to kill. Ela prova a si mesma ser capaz de matar. Now, a normal man, Então, o homem normal, if he takes his hoe, sickle, se ele pega sua foice and changes it into a weapon, e muda para uma arma, transforma a foice numa arma, he turns from a farmer to this warrior. ele se transforma de um fazendeiro para um guerreiro. So she's just as much a warrior as he is. Então, ela é tanto guerreiro quanto ele é. Ela é tanto uma guerreira quanto esse homem é. Why is this such an important issue? Por que isso é um assunto tão importante? Because it's unusual. Porque não é comum. It's not the job of women to go to fight war. Não é trabalho da mulher ir lutar na guerra. If you read Deuteronomy chapter 20, Se você ler Deuteronômio capítulo 20, você vai ver. if you read Judges 4, it tells you that. Até Juízes 4 diz isso. So we take these two stories, Então a gente pega essas duas histórias and when we bring them to the end of the world, e a levamos para o fim do mundo. what is it teaching? O que ensina? That we've now come to an unusual point in history, Que agora a gente vai vir em um ponto pouco comum na história, or a new dispensation, uma nova dispensação where things change. onde as coisas mudam. And what's the change? Qual é a mudança? The change is A mudança é that a woman can now become a warrior. pode agora se tornar uma guerreira. She can receive the honor that only used to be reserved for men. Pode receber a honra que é somente reservada aos homens. In the story, it says Barak didn't care. Na história diz que Baraque não se importava, Because it wants to highlight what we should be behaving like today. porque como devemos nos comportar hoje? So today, when this situation is arising, Então hoje, quando essa situação se apresenta, men are not willing to behave like Barak. os homens não estão desejosos de se apresentar como Baraque. If you're a brother here, a man, Se você é um irmão aqui, um homem, you understand prophecy really well, correctly, properly. você entende profecia corretamente, propriamente? Do you have proper insight into prophecy? Você tem um entendimento adequado em profecia? There were no hands up. Não vejo mão nenhuma próxima. Ninguém levantou a mão. And the reason for that E a razão por isso is because all the men here have a level of humility. é porque todos os homens aqui têm um nível de humildade. They're not too proud to say they don't have a perfect understanding. Eles não são orgulhosos a ponto de dizer que têm um perfeito entendimento.
They have a level of humility Eles têm um nível de humildade lo nuonien ke ru tuor pen that they don't have perfect understanding, que eles não têm um entendimento perfeito, ti adwen tuk jato kene ke which means they have a lack of faith, significa que eles têm uma falta de fé, ka chen gam which means they're like Barak, significa que eles são como Baraque, ka chir barak which means they're fearful, mana significa que eles são temerosos, which means they need the help of a woman significa que eles precisam da ajuda de uma mulher dia to finish this story. beat para terminar essa história. Now, what we're required to do Agora, o que nós é requisitado que nós is take the principles fizéssemos of this story é pegar os princípios dessa história, kule choga ko kule balum because it's a bitter pill to swallow. What God does, porque é uma He makes it sweet. verdade, uma pílula amarga de se engolir, Deus faz Takes doce. these principles and these ideas, Ele toma esses princípios, essas ideias, belum ke jalata kule belum delivers them into a simple story, entrega em uma forma muito simples, uma história simples, delivers them into a simple story, entrega essas parábolas em histórias simples ko piala jale bede that we can understand, que nós podemos entender. le bude which is why we spent so much time focusing on this one story. Que é por isso que a gente passou tanto tempo focando nessa única história. Man jor bu jam aku kultum kene It's not that the men here are scared. Não é que os homens aqui estão amedrontados. yo jawa dia The concept of fear O conceito de medo adete diriyo that's in these literal stories, que está nessas pequenas histórias, that's being used in these literal stories, the idea of fear ato a essa ideia de medo usada nessas histórias, ke go ja ko kulke yana ka le bin ga is illustrating an experience that we all have. so é ilustrada nas experiências que todos nós temos, tanden te wo ka u tanden le bin wo cho Which is what? que é o quê? ene yongo We don't understand prophecy correctly. anyon manade Nós não entendemos profecia corretamente. will knebi We all agree with that. Todos nós concordamos com We isso, don't understand prophecy correctly. que não entendemos profecia corretamente. will knebi dete ja pet It's identifying that issue. Está identificando esse assunto. Then it talks about Jael Então fala sobre Jael with all her symbology, e toda a simbologia, and he's identifying that this work e está identificando que esse trabalho will be completed será by a group of people, completado por um grupo de pessoas, which we symbolize as priests or Levites or Nethinim. que nós simbolizamos como sacerdotes, levitas ou netineus. We'll go with the 144,000. Iremos com 144 mil. Usaremos esses. We don't ask this question nowadays Não fazemos essa pergunta atualmente, because we realize it's so silly. porque a gente entende que é uma pergunta boba. Can a woman be part of the 144,000? Será que uma mulher pode fazer parte dos 144 mil? We asked those questions when we were children. A gente fez essas perguntas quando éramos crianças. It should never be asked nowadays Nunca deveria ser perguntada nos dias de hoje, because the time has come where you ought to be teachers. porque o tempo chegou em que vocês deveriam ser professores. And it's an accepted fact in our movement that the 144,000 will be men and women. E é um fato aceitado no nosso movimento que os 144 mil serão homens e mulheres. The priests are formed from men and women. Os sacerdotes são formados de homens e mulheres. That principle is shown in this story. Esse princípio é mostrado nessa história. A priest is what? O que é um sacerdote? It's a brave person É uma pessoa brava, who is able and willing to fight and kill the enemy. que é capaz e desejosa de lutar e matar seu inimigo.
Hopefully we agree with Eu that. espero que nós concordemos com isso. Daniel chapter 2. Daniel capítulo 2. The stone that's cut out of the mountain. A pedra que foi cortada da montanha. At least a portion of that stone is a priest. Pelo menos uma porção dessa pedra é o sacerdote. And what's the stone doing? O que a pedra está fazendo? Destroying the statue. Destruindo a estátua. Fighting and killing. Lutando e matando. And that's both men and women. Isso é ambos homens e mulheres. So if we take that principle, Então se a gente pega esse princípio, we see it brought to view correctly in this story. que é apresentado corretamente nessa história, Jael and Barak. Jael e Baraque. But this story helps us to develop this idea. Mas a história nos ajuda a desenvolver essa ideia. Because when we talk about being priests, Porque quando a gente fala de ser sacerdote, we also talk about a body of people that are organized. a gente também fala sobre um corpo de pessoas que está organizado. And to be organized, E ser organizado, você precisa de uma estrutura. an organization. Uma organização. And what qualifies you to be a priest? E o que te qualifica a ser um sacerdote? Is it age? Será que é a idade? No. Não. Is it if you're a man or a woman? É saber se você é homem ou mulher? No. Não. It's if you can take É se você pode tomar an instrument, um instrumento, this nail or this hammer, esse prego, Joel chapter 3 verse 9, Jó capítulo 3, verso 9, o que você tomaria? O que você pegaria? your sickle Sua foice or your hoe, ou sua enxada? and you do what with O it? que você faz com isso? You turn it into a sword or a spear. Você transforma numa espada ou numa lança? If you do that, Se você faz isso, now you have a weapon. agora você tem uma arma. What are you now? O que você é agora? A qualified warrior. Um guerreiro qualificado. So we see in this story, Então a gente vê nessa história, Barak Baraque, deals with all the low people, que lida com todas as pessoas, com os soldados, and Jael e Jael deals with the leader, Sisera. lida com o líder, Cícera. She takes the message Ela pega a mensagem or the doctrines ou as doutrinas that held the church safe, que manteve a igreja firme, and then she takes that same message e ela pega essa mesma mensagem and uses it as a weapon against the enemy. e usa como uma arma contra o inimigo. That's what that story teaches. É isso que a história ensina. This is the weaponization of the third angel's message. Essa é a armificação, transformar em arma a terceira mensagem angélica. Become dangerous. Se torna perigosa. Not an instrument to protect you Não é um instrumento para te proteger from the winds of doctrine. dos ventos de doutrina. Now it's a killing instrument Agora é um instrumento de morte that will bring down the statue, que the vai, whole system. que vai trazer abaixo todo o sistema, toda a estátua. So this principle Então esse princípio that we're all priests, de que nós somos todos sacerdotes, the principle that we are all o priests, princípio de que nós somos todos sacerdotes, developed in this story. é desenvolvido nessa história. It shows you the problem Te mostra os problemas in a very simple fashion. de uma forma bem simples. And the context of this is fear, E o contexto de tudo isso é medo, which is the same context of Deuteronomy 20. que é o mesmo contexto de Deuteronômio 20. Now,
The whole of the Old Testament Agora, todo o Velho Testamento is centered around a theme. está centrado ao redor de um tema, challenge ato And the theme around which it is centered e o tema em qual ele é centrado yana ye to ke nom de is a Hebrew word. é uma palavra hebraica. tong hebrew H H 1397. H1397. tong hebrew The whole Jewish economy is controlled around this word. Toda a economia judaica é centrada ao redor dessa palavra. zaman judai ban ke wer tong ke ne yana ka to ke yana I kum ke gao ke ni nom ke den yem ke ti We all understand about repeat and enlarge. Todos nós entendemos sobre repetição, repetir e ampliar. bekede nyapen kubere bekede loy kubere nyapen nyagapen There are 12 tribes Tem 12 tribos anong bay ke tier pro and it's split between 11 and 1. e são divididas entre 11 e 1. tier kuto Who's the one? Quem que é a única tribo? ye pano kirot bu weg bay yeto What tribe is that? Que tribo é essa? Not Judah. That's not I'm thinking. Não é Judá, não é eles que eu estou pensando. Levi. Levi. The tribe of Levi is set apart. A tribo de Levi é separada. ke lebi awo kwan lebi yen kirot ben weg Then Joseph's rod is split into two. E então Joseph's rod is divided into two. o bastão de José é dividido em dois. Ephraim and Manasseh to get back to 12. Efraim e Manassés, para voltar aos 12. o manasa yana ke ben mat ke tier pro Now, there are going to be two principles here. Então agora tem dois princípios aqui. Repeat and enlarge. Repetir e ampliar. long jam bekede der pe unyok The tribe of Levi A tribo de Levi lebi is the tribe of the priests. é a tribo dos levitas. kwan bandir ka mere And then you have the other tribes. E aí você tem as outras tribos. quét ko ka Now, in those other tribes, le wok nong quét A gente sabe essas outras tribos. loy ke quen den you find this in Numbers chapter 1. Você encontra isso em Números capítulo 1. abung quen tok When they start counting, Quando eles começam a contar, como é que eles contam? what do you O count? que você conta? quen bu yigro quen de Do you count everybody? Você conta todos? No. Não. yera na ben yi quen na che yen Who do you count? Quem que você conta? yang ai quen Men? Homens? No, you don't count men. Não, você não conta homens. ai ro kinai lwe ga che ro ri ga quen You don't count men. Você não conta homens. You certainly don't count women and you certainly don't count children, but you don't count men. Certamente você não conta homens, certamente você não conta You don't mulheres. count children. Você não conta mulheres, You crianças, not count women. não conta mulheres. Não conta crianças, não conta mulheres yin che diar e não conta homens. So people said you count men. Então as pessoas falaram, então você conta homens. ko ja lwe ka ro ka ba quen And I'm saying you don't count men. Eu estou dizendo, você não conta homens. yin che ro If quen you go to read, Se você vai ler, what you o count que você conta is this group of é people. este grupo de pessoas. ai kut ke ko ka This group of people Este grupo de pessoas are warriors. são guerreiros. ai la ki ra wa ko ke tong We might call them soldiers. Poderíamos chamá-los de soldados. la ki People who can fight. Pessoas que podem lutar. They've got some criteria. Eles têm alguns critérios. koi nong lon tung chi tung ke ne lo ni ye They have to be over 20. Tem que ter mais de 20. tero kor bi tero bano And they have to be men. E tem que ser homens. kor bi aro So these are special men. Então eles são homens especiais. ti ke we mun wa ja chi tung aro ro ba So let's draw this just to make sure we're all seeing the same thing. Então vamos desenhar para que tenhamos certeza que todos estão vendo as You mesmas have the coisas. people Você tem as pessoas divided between men and women. divididos entre homens e mulheres. ro ku dia When it comes to men, Quando se trata de homens,
Are there two types of men? Tem dois tipos de homens. គឺរៃរោ Yes. Sim, There's warriors tem os guerreiros អានងរੂរនេះទៅគេយ៉ាឡាទីរៅកុយគេចង់ and there's farmers. e tem os fazendeiros. អានងរੂរទៅគេលុកគូ Two types of people. Dois tipos de pessoas. Which ones are counted? Quais são contados? គេនេះទៅនេះចកអាដេទី This one here. Este grupo aqui. Not the farmers. Os fazendeiros não. Now the thing is in Israel, O problema é que em Israel, if you're a farmer, se você é um fazendeiro e uma guerra aparece, come. o que você tem que fazer? You suddenly become a warrior. De repente você se torna um guerreiro. And when the war's finished, what do you suddenly become? E quando a guerra termina, você se torna o quê? Farmer. Um fazendeiro. We've studied that. Estudamos isso. So all I want us to see, Tudo que eu quero que vejamos, when people said the people that are counted are men, ao dizer que as pessoas são contadas, são homens de um papel específico. obviously this is literal. Obviamente, isto é literal. So we would obviously want to understand the spiritual. Então, obviamente, queremos entender o espiritual. Let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. 12 spies go into Canaan. 12 espias entram em Canaã. Who are those 12 people? Quem são essas 12 pessoas? Men or women? Homens ou mulheres? Warriors or farmers? Guerreiros ou fazendeiros? Warriors. Guerreiros. What was the problem in that story? Qual é o problema nessa história? Fear. Medo. 2 and 10. 2 e 10. 10 had fear and 2 didn't. 2 não tiveram medo e 10 tiveram medo. It's a recurring theme. Então é um tema recorrente. What's the punishment going to be? Qual será a punição? What's the punishment? Qual a punição? They can't go into the promised land. Eles não podem entrar na terra prometida. They will die in the wilderness. Eles vão morrer no deserto. We okay with that? Estão de acordo com isso? So here, Então aqui you're 25 years old. Aqui você tem 25 anos de idade. At Kadesh Barnea, Em Cádiz Barneia, in the second year. no segundo ano. Will you get into Canaan? Será que você vai entrar em Canaã? No. Não. Same history, Mesma história. same story. Mesma história. The woman is 25 years old. A mulher tem 25 anos de idade. Will she get into Canaan? Será que ela entra em Canaã? Now we're not sure. Não, agora a gente não tem certeza. If I'd asked you that question yesterday, Se eu tivesse feito essa pergunta ontem, if I'd asked the question before, se eu tivesse feito a pergunta antes, everyone would have said, everyone dies. todos diriam, todos morrem. But now you can begin to see Mas agora você pode começar a ver the framework of the Old Testament is different from men and women. que o padrão, a forma de ver o Velho Testamento é diferente entre homens e mulheres. These are the ones that are targeted, not these. Esses são os que são os alvos, não estes. As mulheres não são os alvos. Quem são os alvos dos textos é os homens. Leiam. The Bible's very clear. A Bíblia é muito clara. When all of the men died, Quando todos os homens morreram, then they can go into Canaan. então eles podem entrar em Canaã.
It doesn't say when all the men and women die. Não diz quando todos os homens e mulheres morrerem. So the whole story is about 1397. If you look at that word, Então, toda a história é sobre H13. Toda a história é sobre H1397. Os homens lutando. I'm not trying to say in this room that the men are scared. Não estou tentando dizer nesse quarto que os homens estão com medo. You need to know how to go from the literal to the spiritual. Você tem que ser capaz de saber sair do literal para o espiritual. Someone asked me a question Alguém me fez uma pergunta based upon the testimony of two. baseado establishing things. no testemunho de duas coisas. As coisas são estabelecidas. Because I then went to a triple application. Porque a gente foi para a tripla aplicação. And in that example, E neste exemplo, the person asked me, do we take all these characteristics and bring them to the a end? pessoa perguntou: pegamos todas essas características e levamos para o fim? I said, no, you don't. Eu disse: não, vocês não fazemos isso. Not that easy. Não é tão simples. 20 things happened in each of these stories. 20 coisas aconteceram em cada uma dessas histórias. Some are the same, some are different. Algumas são as mesmas, algumas são diferentes. 10 are the same, 10 are different. 10 são iguais, 10 são diferentes. So these are the same things that occur. Então aqui são as mesmas coisas que ocorreram. Give you an example. Vou te dar um exemplo. Where's the war? Onde é a guerra? Europe. Europa. Where's the war? Onde é a guerra? Europe. Europa. At a very simple level, they're the same. Num nível muito simples, elas são as mesmas. So you have to get something that's common, Então você tem que pegar algo que é comum and then you have to see that common point brought into the future. e aí você tem que pegar esse ponto comum levado ao futuro. Now, out of those 10 things that are common, Dessas 10 coisas que são comuns, not all of them can be brought into the future. não todas elas podem ser levadas ao futuro. So I'm going to say 5 of them Eu vou dizer 5 delas. are brought into the future and 5 are not. Eu vou dizer que 5 são levadas para o futuro e 5 não são. So now we're going to end up Então agora a gente termina com 5 characteristics 5 características. out of all of the characteristics that we could see originally. De todas as características que a gente poderia ver originalmente, To get from here to here sair daqui até aqui is extremely difficult. é extremamente difícil. To be able to filter all of that information and see what the relevant point is. Ser capaz de filtrar toda essa informação e entender qual que é o ponto relevante. So that's difficult to do. Isso é difícil de fazer. And then Então, you have to apply another principle. você tem que aplicar um outro princípio. This was literal. Isso é literal. 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 And this becomes symbolic. Isso se torna simbólico. And how do we deal with that? Como a gente lida com isso? Question that was asked to me. Uma pergunta que foi feita a mim. Genocide. Genocídio. Genocide. Genocídio. Does that mean we're going to have genocide today? Significa que a gente vai ter genocídio hoje? So my response was this. Minha resposta foi a seguinte. There certainly was genocide. Certamente houve genocídio.
But is genocide part of the 20 or part of the 5? Mas esse genocídio é parte dos 20 ou parte dos 5? Anong tero lekin anong di kulo. Let me put it this way. Out of those 20, 15 are important. Sorry, 5 are important and 15 are not important. Desses 20, 5 são importantes e 15 não são. The first you have to decide is genocide in the 5 or in the 15? Então, primeiro você tem que decidir, o genocídio está nos 5 ou nos 15? If it's part of the 15, it's not going to happen here. Se for parte dos 15, não vai acontecer aqui. And then you have to decide Então você tem que decidir, if it's part of the 5, se for parte dos 5, what does genocide even look com like? o que genocídio se parece? Will it be literal or symbolic? Será literal ou simbólico? So the reason I mentioned that, A razão de eu ter mencionado isso, first of all, it was a specific question, so I've addressed that. primeiro era uma pergunta específica, então eu tratei dela. And also to tell you, Também para te dizer, I'm not saying all the men here are scared. eu não estou dizendo que todos os homens aqui são medrosos, estão com medo. That literal fear Esse medo literal is used as a symbol é usado como um símbolo at the end of the world no fim do mundo to represent our unwillingness, de our inability to understand prophecy well. representar a nossa inabilidade, nosso não falta de desejo de entender profecia corretamente, Don't have the faith that's required. porque a gente não tem a fé requerida. What does perfect love do? O que o amor perfeito faz? Perfect love does what? Amor perfeito faz o quê? Do you know the verse? Será que a gente sabe o verso? I just want the answer. I didn't even want the verse. Eu não quero o verso, eu quero só a resposta. What's the answer to the verse? Qual que é a resposta para o verso? 1 John 1 João, 4:18. capítulo 4, 18, versículo 18. What does perfect love do? O que amor perfeito faz? It removes fear. Remove o medo. So in all of this story, Então, em toda essa história, people don't have what? What does Barak not have? o que Baraque não tem? Barak does not have love. Baraque não tem amor. And Jael does, doesn't she? E Jael tem, não é? Jael has love. Barak does not. Jael tem amor, Baraque não tem. He's afraid and she's not. Ele tem medo e ela não. What love is this talking about in 1 John chapter 4? De que amor João está falando no capítulo 4? In the theme that we're discussing, No tema que a gente está discutindo, this is the love of the truth. esse é o amor à verdade. Jael loves the truth and Barak does not. Jael ama a verdade e Baraque não. So Jael has truth, Barak does not. Então Jael tem a verdade e Baraque não. What is the truth? Qual que é a verdade? What is the truth? O que é a verdade? The truth is what's going to happen here. A verdade é o que vai acontecer aqui. And Barak doesn't know E Baraque não sabe, because he doesn't have perfect love. porque ele não tem amor perfeito. He doesn't have a perfect understanding of the truth Ele não tem um entendimento perfeito da verdade, because he doesn't understand prophecy. porque ele não entende profecia. So we take these literal stories Então a gente- and take symbolic application or symbolic meaning from them. Então a gente pega essas histórias
literais e tira entendimentos simbólicos dela. And the word that we're using at the moment Com a palavra que a gente está usando no momento, that speaks about this subject is equality. que fala sobre esse assunto, é igualdade. Men and women are equal. Homens e mulheres são iguais. We're all priests. Somos todos sacerdotes. We're all part of the 144,000. Somos todos partes dos 144 mil. So we've taken that idea, that principle, A gente toma essa ideia, esse princípio, to remove one of the major symbols, not the only symbol, but one of the major symbols of this inequality between men and women. para remover um dos principais símbolos dessa desigualdade entre homens e mulheres. The symbol is that men and women can both wear trousers. Esse símbolo é que homens e mulheres, ambas as pessoas podem usar calças. Let me ask you, Deixa eu me perguntar. there are people outside, Tem pessoas lá fora, men, homens, and they're all wearing the same trousers as the men in this room. homens lá fora estão usando as mesmas calças dos homens aqui nesse quarto. Do trousers make you a man? Será que calças te fazem homem? Let's ask the question again. Deixa eu fazer a pergunta de novo. What is a man? O que é um homem? It's a brave, fighting warrior. É um bravo guerreiro, lutador. That is able to destroy. Que é capaz de destruir. We agree with that. Estão de acordo com isso? Give you that ability. Será que calças te dão essa habilidade? No. Não. Because if that was the case, Porque se fosse esse o caso, all these men would have that power. todos esses homens teriam esse poder. So when sisters Então, quando irmãs are instructed to wear trousers, são instruídas a usar calças, that does not make them warriors. não as faz guerreiras. That is not the symbol. Não é esse o símbolo. What makes you a warrior? O que te faz uma guerreira? You turn a tent peg Você into a weapon. É quando você pega um prego de uma barraca e transforma numa arma. It's the tools that you use. São as ferramentas que você usa. The instruments, the Os equipment. instrumentos, os equipamentos. So a woman can wear trousers. Então, uma mulher pode usar calças Not fulfill the role of Jael, e ainda não cumprir o papel de Jael. because the criteria Porque o critério is to turn the third angel's message é transformar a mensagem do terceiro anjo to its empowerment em seu fortalecimento, or the weaponization of that message. ou a transformar em arma essa mensagem, armificação, That's what armar the essa mensagem. criteria of being this person is. Esse é o critério de ser essa pessoa. We're all human, Somos todos humanos and human beings have a problem. e os seres humanos têm um problema. Human beings' problem is that they love tradition. O problema dos seres humanos é que eles amam tradição. And the other problem that humans have E o outro problema que humanos têm
is we're fixated about the body. que somos fixados no We've got corpo. a fixation, a fascination about the body. Temos uma fascinação นางอดีต do corpo ជាเปลี่ยน ao corpo. What should we care about? E a gente deveria se importar com o quê? ก่อนเป็นหัวยีนาที Should we care about the body so much? Será que a gente deveria se importar com o corpo tanto? อย่ากูก็เป็นหัวกันยีนาทีแต่เด็ด The answer is A resposta é no. não. We should not. Não deveríamos. What's the qualification for entering into the kingdom of heaven? Qual é a qualificação para entrar no reino dos céus? กันเตี้ยกิก่อรถจันใบอาราตุงอีเจงดันเนี่ยเลย While you're here on earth, Enquanto você estiver aqui na ไม่ terra, เป็นโนไม่แท้ new body novo corpo or new mind? ou uma nova mente? It's a new mind. É uma nova เดี๋ยว mente. ว่าจะดีเดี๋ยวก่อรถไก่นมจะดี It's the renewing of the mind. É a renovação da mente. ตั้งตัวเอาเย็นนมดูเยอะดูว่าเรียนก็ก่อรถใบอาราตุงอีเจงปานแนว What's supposed to happen to your mind every day? O que deveria acontecer com a sua mente todos os dias? From when you start? De quando você iniciou? กูดูมันกูดูอะไรที่แม่อยู่งูเราก่อนบรอดลุยน้องนม Not just change. Não é só mudar. What kind of change? Que tipo de mudança? Mind of Christ? A mente de Cristo? Does it go this way or this way? Será que vai para essa direção ou para essa direção? Up. Vai para cima. ไอ้จากคือเราก็รอบเนี้ย The mind improves every day. A mente melhora todos os dias. What happens to the body? O que acontece com o corpo? What happens to the body every day? O que acontece com o corpo todos os dias? It goes down. Vai para baixo. Piora. We shouldn't worry about the body, we should worry about the mind. Não deveríamos nos preocupar com o corpo, mas sim com a mente. But we don't. Mas nós não se preocupamos. God recognizes we don't. Deus reconhece que a gente não se preocupa, Because the human being is a combination of mind and body. porque o ser humano é uma combinação de corpo e mente. So I'm going to get a verse, I'm going to twist it. Então eu vou pegar um verso e vou torcê-lo. In the original, see if you can finish it. No original, veja. Spiritual things are something discerned. O original é: coisas espirituais são discernidas. Spiritual things are spiritually discerned. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. And I want to change that. E agora eu quero mudar isso. Spiritual things are Coisas espirituais são discernidas. something discerned. São discernidas How do you como? discern spirituality? Como você discerne espiritualidade? Through the body. Através do corpo. Spiritual things Coisas espirituais are physically or outwardly discerned. são discernidas externamente ou fisicamente. Is marriage a spiritual union of two people? O casamento é a união espiritual de duas pessoas. Yes. Sim. How is it discerned? How do you know it's happened? Como é discernido? Como você sabe o que está acontecendo? You go to a marriage ceremony, Você vai para uma cerimônia de casamento, baptism. para um batismo. Is that a spiritual experience? Será que essa é uma experiência espiritual? That you're born again? Onde você nasce de novo? Of course it is. Claro que é. How do you know it's happened? Como você sabe o que está acontecendo? How do you know someone's born again? Como você sabe que alguém nasce de novo? Baptized of the Holy Spirit. How do you know? Eles são batizados pelo Espírito Santo. Como você sabe? You put them in water and you bury them, don't you? Você coloca na água e os enterra, não é isso? That's why we have these ordinances. É por isso que a gente tem essas ordenanças. Who loves studying God's word?
Quem ama estudar a palavra de Deus? Who appreciates his sacrifice? Quem aprecia seu sacrifício? What evidence do you have that you do? Que evidência você tem de que você faz isso, que você aprecia? Every once in a while, De vez em quando, you sit down você senta, and you take some bread and you eat it. você toma You drink some wine and you drink você it. pega um pão e come, você pega um vinho e bebe. Spiritual things are physically discerned or understood. Coisas espirituais são discernidas fisicamente. Are you a humble person? Será que você é uma pessoa humilde? Humility is a spiritual experience. A humildade é uma experiência espiritual. Prove it. Prove. How do we prove it? Como a gente prova? What's the answer? Qual que é a resposta? What do you do to prove it? O que você faz para provar? Someone's feet. Você lava o pé de alguém. The issue of women wearing trousers. O assunto de mulheres usando calças. The issue of women wearing trousers O assunto de mulheres usando calças does not fulfill this spiritual requirement. não preenche os requisitos espirituais. The one we've been discussing. Aqueles que a gente estamos discutindo, que estamos The subject discutindo. that we've discussed. O assunto que discutimos, Which is the weaponization of this nail or this que é a pin. armificação, tornar em arma desse prego. If you weaponize this instrument, Se você transformar em arma esse instrumento, it becomes a spear. se transforma numa lança. If you weaponize this instrument, Se você transformar em arma esse instrumento, it becomes a sword. se torna uma espada. You weaponize them. Você as transforma em arma. This is what turns a woman into a priest or 144,000. É isso que transforma uma mulher num sacerdote ou num 144.000. The acceptance of the third angel's message, A aceitação das 3 mensagens angélicas. and you use that message E você usa essa mensagem not to hold up Adventism, não para assegurar, não para apoiar o adventismo, but now you use that message to destroy God's enemy. mas agora você usa essa mensagem para destruir o inimigo de Deus. Because spiritual things Porque coisas espirituais are physically discerned. são discernidas fisicamente. This movement wants to make a point Esse movimento quer fazer um ponto, so that everyone can see Então- we mean what we say. para que todos possam ver que a gente quer dizer o que fala, que a gente faz o que fala, That we're going to put into practice what we believe. que a gente vai colocar em prática o que a gente acredita. So every time you see a woman in a pair of trousers in this movement, Então toda vez que você vê uma mulher com um par de calças nesse movimento, not in the world, não no mundo, because it means something different. porque significa algo diferente. In this movement, Neste movimento, when a woman wears a trousers, quando uma mulher usa calças, she's making a statement. ela está fazendo uma afirmação. What is a statement that she's making? Qual é a afirmação que ela está fazendo? She's saying Ela está dizendo that I accept the third angel's message. que eu aceitei a terceira mensagem angélica. Not when it arrives, Não quando ela chegou, which just holds up the SDA church que é segurar a igreja adventista, and keeps it safe in this bubble. para mantê-la cuidada, segura nessa bolha. Those wearing of trousers, Usar as calças, she is saying this. ela está dizendo o seguinte: I'm going to turn this nail eu vou transformar esse prego
into a weapon of war. em uma arma de guerra, Because now porque agora we're in battle. estamos em batalha And I'm going to go to war e eu vou à guerra, because I'm a priest. porque eu sou um sacerdote. Uma sacerdote. Physical statement. Essa afirmação física So all of her brothers can see para que todos os irmãos dela possam ver that she's going to do the same job as they are. que elas vão fazer o mesmo trabalho que eles vão. It's a symbol É um símbolo of equality. de igualdade. And equality E a igualdade is about the role that every single one of us has in this movement. é sobre o papel que cada um de nós tem nesse movimento. At its most basic level, E no seu nível mais básico, if we had a single principle or message, se temos uma única mensagem, you join this movement você se une a esse movimento to fight. para lutar. It's a spiritual warfare É uma guerra espiritual to fight Jabin para lutar contra Jabim and his captain Sisera. e seu capitão Cícera. And the story says E a história diz that women are required to do the same thing. que as mulheres são requisitadas a fazer a mesma coisa. That's what the trousers are all about. É sobre isso que as calças querem, é isso que as calças querem dizer. But our story is broader than just this issue. Mas nossa história é mais ampla que isso. So it impacts more than just this warfare. Então impacta mais do que essa guerra. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your watch, care and your goodness. Pai Celeste, te agradecemos We pela pray that sua you would be with us, proteção. guide us and bless us. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guie. Each of us, Father, Cada um de nós, Pai, whether we're a man or a woman, seja homem ou mulher, needs to understand our role and our responsibility. precisa entender nosso papel e responsabilidade. May each of us see Para que cada um de nós how veja you are training us como você está nos treinando to become para se tornar subjects of the kingdom of heaven. sujeitos do reino May dos we céus. understand how we go from Que a the gente possa literal to the entender saindo do literal para o espiritual. that all this story is about Que toda essa história a literal warfare. é sobre uma simbólica e guerra literal. Take up the work of Para que joining minhas irmãs se juntem ao trabalho nos homens, seus irmãos, nessa guerra. They have decided to Eles decidiram exchange their mudar dresses for seus trousers seus vestidos por calças para mostrar quão sérias elas estão sobre o trabalho espiritual que o Senhor colocou sobre os ombros deles. May this symbol, Lord, Para que esse símbolo possa ser strengthening us, formas de not the means fortalecer, causing mas não os confusion meios de causar confusão and disunity. e desunião. We ask and pray for a Oramos, blessing in Jesus' pedimos name. uma bênção no nome de Jesus. Amém.